Olá, tudo bem com vocês? Mais uma semana que se inicia, espero que todos estejam muito bem. Pessoal, qualquer dúvida, vão me falando, tá? Lembrando, pessoal, que nós vamos dar continuidade ao conteúdo de procedimentos básicos de enfermagem. Qual capítulo? Medicações por via parenteral, tá? O que é uma medicação por via parenteral? Toda aquela medicação que se apresenta de forma líquida, tá? E pode ser administrada tanto de maneira endovenosa, tá? Dentro da veia, intramuscular, no músculo, subcutânea, no tecido adiposo, tá? Intradérmica também, entre epiderme e a derme. E normalmente os materiais que vocês vão utilizar para fazer essas aplicações são a medicação, uma bandeja, luva de procedimento, tá? Uma seringa e uma agulha, que nós já vamos entender as variações de tamanho e de calibre, tá? Normalmente as medicações elas vêm em forma líquida, tá? Nessa ampolinha, como se fosse essa ampolinha aqui. Quase todas as medicações, tá? Então ela já vem com líquido, ó, dentro da ampola, e essas ampolas elas são de vidro. Então, cuidado aí para não se cortar. Nicole, existem medicações que vêm de forma sólida, ou seja, em pó? Sim. Aí vocês vão diluir essa medicação com uma água para injeção, água destilada, né? Ou no soro fisiológico, e vão deixar ela de forma líquida para poder ser administrada. Tudo bem? Dos materiais que vocês vão utilizar, pessoal, só relembrando, né, que o algodão ele deve ser utilizado para duas formas, tá? Para fazer a antisepsia da medicação, dependendo de onde vocês forem pegar a medicação, tá? Então, assim, normalmente vem dentro da caixinha a medicação, mas se for uma unidade de pronto-socorro, talvez vocês possam encontrar a ampolinha solta dentro dos frascos, tá? Das medicações. Aí, dependendo das condições em que as ampolinhas se encontram, eu utilizo o álcool 70 e um algodão para higienizar a ampola, tá? E, às vezes, também, para não machucar a mão, tem ampolas que são bem resistentes, eu utilizo o algodão para quebrar a ampola. Isso vocês vão ver na parte prática aí de preparo e administração da medicação, tá? Dando continuidade, o outro algodãozinho que vocês vão utilizar é para realizar a antisepsia do local da pele que vocês forem aplicar a medicação, né? Então, se for intramuscular, vocês vão higienizar o músculo que vocês vão aplicar, tá? Normalmente, os músculos mais usuais, né, para medicação intramuscular é o deltoide, é mais usual para vacinas, tá? Por quê? Por causa da quantidade de ml que o músculo suporta. Então, ele só pode até 2 ml, tá? Então, as medicações normalmente em pronto atendimento, de uso para tratamento, ultrapassam um pouquinho. Então, às vezes chega a 5 ml, 3 ml, 4 ml. Aí, a opção para ser realizada no glúteo, no vasto lateral da coxa, tá? São as mais usuais, essas regiões. Se vocês forem realizar uma punção venosa, né, fazer a medicação na veia, também vão realizar a antisepsia do local, tá? Só lembrando que a antisepsia, quando vocês forem realizar, né, de um acesso venoso, existe uma técnica, tá? Uma técnica para não espalhar micro-organismo, tá? Para afastar o micro-organismo da região onde vocês vão realizar a punção, né? Porque quando a gente faz uma punção, a gente deixa em comunicação o meio externo com o meio interno do vaso, tá? Então, facilita a entrada de micro-organismos que estão ali na superfície. Então, vocês podem fazer uma forma usual, como se fosse um caracol, assim, ó, tá? Afastando. Nunca desse jeito, tá? Nem desse jeito, sempre vocês vão afastar. O caracol é legal que ele vai começar no lugar que vocês vão fazer e vai terminar longe, tá? Ou, se vocês forem puncionar, acho que dá para enxergar aqui, né? O vaso. Vai puncionar aqui, sempre afastando daqui para lá, nunca trazendo daqui para cá,
tá? Porque quando a gente traz daqui para cá, tô trazendo todo o micro-organismo daqui pro local onde eu vou fazer a punção. E a intenção é sempre afastar, tudo bem? Nada de fazer essa região, essa fricção, pode lesar o vaso, lesar a pele, principalmente se for idoso, tá? Nada de ficar batendo na veia do paciente, né? Também se for idoso, pode causar lesão, ruptura dos vasos, hematoma. Por favor, não façam isso, tá? Nós já vamos voltar às técnicas. Vamos falar inicialmente sobre as agulhas, tá? Quais são os calibres das agulhas, os tamanhos e para que serve? As agulhas para aplicação intramuscular, elas variam de tamanho. Então, usualmente vocês vão realizar a aspiração de toda a medicação com a agulha 40x12, ou chamada agulha de aspiração, que é uma agulha bem calibrosa, tá? Ela é utilizada somente para aspirar o conteúdo da ampola, né, com a seringa. Terminou a aspiração, vocês vão retirar essa agulha e conectar a outra agulha que vocês vão administrar no paciente. Vocês vão perceber que existem números nas agulhas e vocês vão entender para que serve esse número, tá? Tá indicando o comprimento e o calibre da agulha. As agulhas 25x7 e 30x7 são indicadas para medicações de forma aquosa, tá? Menos densa, mais em forma de água. Agulhas 25x8 e 30x8 são indicadas para medicação de forma oleosa, que é uma medicação um pouco mais espessa. Vocês vão perceber que o calibre dessas agulhas são maiores, tá? Para poder passar a medicação sem causar nenhum tipo de obstrução ali. E se o paciente for obeso, tá? Principalmente em aplicações intramuscular, para poder chegar diretamente no músculo que vocês forem aplicar, vocês vão perceber que a agulha tem que ser um pouco mais longa, tá? Nesse caso, a agulha 40x7. A agulha 30x8 também pode ser utilizada em pacientes obesos, tá? Nicole, como escolher a agulha correta para o paciente? Com essas indicações que eu passei, de acordo com o tipo de medicação e também de acordo com a estrutura anatômica do paciente. Então, se o paciente for muito magro, o que pode acontecer se for uma agulha muito longa, né? Vai transpassar o músculo, né? Quando no momento da aplicação, o que vai acontecer? Vai encostar no osso, no nervo, tá? Então, com pacientes que são muito magros, crianças, lembrar que a agulha deve ser mais curta, tá? Se for em deltoide, optem sempre pelas agulhas 25x7, tá? E 25x8. Glúteo 30x7 ou 30x8. Analisando sempre a anatomia do paciente. Se o paciente for um pouquinho mais gordinho, né? Aí pode ser uma agulha um pouco mais longa. Com relação ao calibre, o calibre é importante pensar no tipo da medicação, se ela é oleosa ou se a medicação é líquida, tá? Se for oleosa, o calibre é maior. Se for líquida, o calibre pode ser um pouco menor, tá? Relembrando, calibres maiores são 25x8, 30x8. Calibres menores, 25x7, 30x7. Tudo bem? Agulha de aspiração, 40x12, tá? As medicações por via endovenosa. Então, existem medicações que vocês vão fazer chamada embolos, tá? Que é uma medicação direto na veia, tá? Vai utilizar seringa e a agulha. Hoje em dia existem catéteres, né? Chamado scalp, aquela borboletinha que vocês estão acostumados a ver, tá? Ouvir falar. Então, eles, né, são bem mais anatômicos para fazer uma punção e para administrar a medicação. Então, nessa parte da seringa e da agulha, tá, diretamente na veia, é utilizado com mais uso para fazer coleta, tá, laboratorial. Mesmo assim, acaba indicando mais o uso do scalp. Se vocês precisarem usar agulha e seringa, os calibres adequados para medicações de forma aquosa são 25x7, tá? Essas são as medicações aquosas, e 30x7. E medicações que são
mais densas, mais espessas, né? Que são aquelas medicações oleosas. E dependendo do peso do paciente também, da estrutura, da profundidade da veia, a agulha 25/8 ou 30/8, tá? Sobre os scalps, que é aquela borboletinha, é chamado scalp, tá? Com S mudo, scalp, tá? Existem os tamanhos de calibre também, tá? Então, para vocês entenderem, decorarem melhor, os scalps sempre serão em números ímpares, tá? Aonde se inicia a numeração do scalp? 15, 17, 19, 21, 23 e 25. O que vocês observaram aí? A contagem sempre vai em números ímpares a partir do 15 e vai subindo de 2 em 2, tá? Então, 15 mais 2, 17 mais 2, 19 mais 2, 21 mais 2, 23 mais 2, 25, tá? Conseguiram entender a numeração? Essa é a numeração, sempre será dessa forma, tá? Ah, mas o que significa essa numeração? Significa que quanto maior for o número, tá? Mais fina será a estrutura do scalp, tá? Então, quanto maior o número, mais fininho o scalp. Exemplo, um scalp número 25, mais fino, 23, um pouco mais grosso, tá? 21, um pouco mais grosso, 19, tá? Então, quanto menor o número, maior o calibre. E quanto maior o número, menor o calibre, tá? Vocês podem encontrar variações também em algumas instituições. Eu comentei do 15 ao 25, tá? Vocês podem encontrar instituições de 17 ao 27, tá? Aumenta o número aí que é mais fininho. Tudo bem? Vai depender da instituição que vocês forem trabalhar. E além do scalp, temos também, por via endovenosa, o abocate, que é um catéter flexível, tá? Esse catéter, ele vem com uma agulha dentro para poder fazer a punção, tá? E no momento em que é realizada a punção, essa agulha é retirada e ficado só o catéter de plástico, tá? Material plástico. E fica mais fácil para o paciente. Só para vocês entenderem, tá? Por curiosidade, mais para frente nós vamos entender as vantagens, desvantagens, como utilizar scalp, como utilizar o abocate, tá? Só para vocês entenderem os calibres. Então, se o scalp ele vai em números ímpares de 2 em 2, o abocate vai em números pares de 2 em 2 também, tá? Só que ele começa no 14, então é 14, 16, 18, 20, 22 e 24, tá? Mesmo sistema. No abocate, quanto menor o número, mais calibroso ele é, mais grosso ele é, tá? E quanto maior o número, mais fininho ele fica, tudo bem? Mais pra frente nós vamos voltar e falar com mais calma sobre o scalp e o abocate. Agulha para medicação subcutânea, que é realizada no tecido adiposo, subcutânea, tá? Os tamanhos variam entre 25/6 e 25/7 as agulhas, tá? Mais usual 20/6 e 20/7 se a solução for aquosa e a 20/8 se a solução for oleosa, tá? Tem essa variação. Aí será uma agulha que vocês vão perceber que é menor, tá? Normalmente para medicações subcutâneas é utilizada aquela agulha para insulina, mesmo sistema, tá? Tranquilo, pessoal, até aqui? Agora nós vamos começar a falar das medicações individualmente e vamos começar com a medicação intramuscular. As medicações intramuscular são todas as medicações que podem ser administradas nos músculos, tá? Os músculos mais usuais, como eu tinha comentado com vocês, o músculo deltoide, tá? O glúteo, a região ventroglútea, tá?
revisando um pouquinho de anatomia, próximo ao ventre e próximo ao glúteo ali, tá? Região lateral da coxa, tá? No músculo vasto lateral da coxa. Depois eu vou mandar para vocês as imagenzinhas para vocês saberem onde que é a região, tá? A medicação intramuscular, ela tem uma absorção rápida, não tão rápida quanto a medicação que é administrada diretamente na veia, tá? Então, ela é de uma ação rápida, mas a endovenosa é muito mais rápida do que ela. Quais são os materiais que vocês vão precisar? Bandeja, luva de procedimento, seringa, agulha, algodão e álcool 70. Só para a gente entender um pouquinho sobre as seringas, tá, pessoal? Elas têm uma variação de numeração de 1 ml até 20 ml, tá? Então, tem de 1 ml, tem de 3 ml, 5 ml, 10 ml e 20 ml. Como que vocês vão escolher a seringa? De acordo com a quantidade da medicação que vocês forem administrar, tá? Então, para uma medicação de 3 ml, qual o tamanho da seringa que eu vou precisar? De 3, né? Ou de 5. Medicação de 2 ml, seringa de 3. Medicação de 8 ml, seringa de 10. Portanto, intramuscular, o máximo de medicação que vocês vão injetar é 5 ml por músculo, tá? Isso se tratando de glúteo e vasto lateral, ventroglúteo. Se tratando de deltoide, no máximo 1 ml que vocês vão administrar, que são as vacinas, tá? Ah, professora, se for mais de uma vacina, uma em cada músculo. Se for mais de uma medicação no glúteo, uma em cada glúteo. Haverá situações que vocês vão, né, quem for trabalhar em pronto-socorro, que o médico pode prescrever 2 a 3 medicações intramusculares, tá? Aí vocês vão fazer uma em cada glúteo, tá? E a terceira ou no vasto lateral ou na região ventroglútea, tá? Não pode ser tudo na mesma seringa. Por quê? Tem risco de lesar o músculo, tá? É mais do que a capacidade de absorção do que o músculo suporta. Então, o máximo que pode no deltoide, 2 ml, tá? E o máximo que pode na região ventroglútea, vasto lateral e glúteo, 5 ml por músculo. Tudo bem? Lembrando que a escolha da agulha sempre será de acordo com o tipo da medicação, se ela é oleosa ou aquosa, e com a anatomia do paciente, tá? Se o paciente estiver internado, pessoal, vocês vão precisar de um biombo, tá? Para garantir a privacidade do paciente, caso a injeção seja na região glútea, vasto lateral da coxa, tá? Região ventroglútea. Aí vocês vão utilizar um biombo para fazer a aplicação, tá? Técnicas que serão utilizadas. Técnicas de higiene e precaução padrão, né? Que é a realização da higienização das mãos. Separem todo o material, põe na bandeja, identifica, tá? Mesmo se for uma medicação intramuscular, com uma etiqueta, o nome da medicação e a quantidade de miligramagem e o nome do paciente, tá? Sempre levar o prontuário do paciente junto para poder conferir a medicação, tá? Vocês vão explicar para o paciente o procedimento que será realizado, vão posicioná-lo, tá? Existem algumas técnicas, então se vocês forem utilizar o músculo deltoide para fazer a aplicação intramuscular, algumas dicas, porque assim, no momento da aplicação, o paciente ele tende a se retrair, né? E se ficar com o músculo contraído, o que vai acontecer? Vai aumentar a dor, vai dificultar a perfuração com agulha, tá? Então, para o paciente ficar um pouco mais relaxado, se for adulto, né? Peça para ele segurar, então, assim, no braço, tá? Onde vocês forem aplicar, vamos supor que seja esse braço direito, então ele vai apoiar a mão aqui. Façam isso, agora tentem contrair essa região, não dá, tá? Se vocês estiverem com o braço solto, fica fácil contrair. Se fizer assim, ó, não dá para contrair, tá? Então, é uma técnica, não precisa falar para o paciente isso, tá? Fala, olha, apoia sua mão nesse braço. E quando vocês forem fazer a aplicação, vocês vão perceber que a facilidade, tá? De aplicação e que o paciente não vai conseguir contrair.
E se for no glúteo, tá? Uma dica para vocês, façam aí também, tá? Para vocês entenderem o que eu tô falando. Peça para o paciente colocar os 2 pés para dentro, tá? Principalmente se ele estiver na posição em pé ou deitado, tá? Porque quando você fica em pé com os 2 pés para dentro, não tem como encolher o glúteo. Tentem fazer aí depois, tá? Vocês vão perceber que não dá. Então é uma maneira de o paciente relaxar, vai minimizar a dor também, tá? Essa é a parte importante aí. Ficam umas dicas para vocês. Deixem para calçar as luvas, pessoal, no momento que vocês forem fazer a aplicação. Então, vocês vão realizar a higienização das mãos, reunir o material, fazer tudo que eu expliquei agora anteriormente, tá? E no momento que vocês forem realizar a aplicação, calça luvas, expõe a região que vocês vão administrar a medicação, né? O músculo. Realiza a antisepsia com o álcool 70 e o algodão, tá? E naquele momento vocês farão a aplicação, tá? Existem algumas técnicas de aplicação. As técnicas, então hoje eu vou explicar para vocês como faz toda a parte teórica, tá? A parte técnica eu vou demonstrar na próxima aula para vocês. E é importante, né, lembrar que teremos aulas práticas também, né? Que vocês terão aulas práticas. Quem não teve ainda terá aula prática e terá a oportunidade de praticar, tá? Então eu vou mostrar como que é realizado a aspiração, como que é realizada a administração, para vocês entenderem, tá? Hoje eu vou estar anexando também alguns vídeos para vocês verem como que realiza a antisepsia, tá? Quais são os locais exatos da aplicação. E na próxima aula eu vou retomar com um pouquinho mais de técnica, tá? Voltando aqui um pouquinho com a técnica teórica, então vocês vão realizar a higienização da ampola, tá? Escolher a seringa que mais se adequa ao tipo de medicação, de acordo com o volume da medicação que vocês vão utilizar, tá? Intramuscular, normalmente vocês vão utilizar ou a agulha ou a seringa de 3 ou a seringa de 5 ml. Vão pegar 2 tipos de agulha, tá? Uma agulha de aspiração, para aspirar a medicação. Normalmente essa agulha ela vem com a coloraçãozinha da base dela, vermelha ou rosa, tá? É muito usual. Mas não se apeguem às cores, porque pode ter mudanças, tá, pessoal? Aí vocês vão escolher a agulha que mais se adequa ao músculo que vocês vão realizar a aplicação, ao tipo da anatomia do paciente e tipo da medicação, tá? Vocês vão aspirar, tirar a agulha de aspiração e já vai descartar lá no descarpaque, lembram dele? Então, vocês vão fazer o descarte dessa agulha, conectar sem encostar na agulha, tá? Sem retirar a tampa da agulha, vocês vão conectar na seringa e levar, colar a etiqueta de identificação e levar até o paciente. No momento da aplicação que vocês vão retirar a tampa da agulha, tá? Para não ter perigo de contaminação. As medicações intramusculares, pessoal, vocês vão perceber que sempre na hora da administração, ela tem uma angulação que é mais indicado, que é de 90 graus, tá? Então a seringa tem que estar reta, não pode estar para cima, nem para baixo, 90 graus, tá? Independente do músculo que vocês forem aplicar, tudo bem? Sempre que vocês forem realizar a aplicação, vocês vão introduzir a agulha, tá? Há um modo de introdução. A ponta da agulha se chama bisel, tá? E esse bisel, para aplicação intramuscular, para a penetração ser mais fácil, deixem ele lateralizado, tá? A pontinha da agulha de lado, no momento da aplicação. Aí vocês viram para vocês poderem enxergar onde que está o bisel, tá? Então vocês vão introduzir e antes de administrar a medicação, vocês vão puxar um pouquinho, tá? Vai aspirar de volta. Para quê? De repente, se voltar sangue, está indicando que a aplicação está dentro de um vaso, tá? E a medicação é intramuscular. Então, se voltar sangue, vocês vão retirar, trocar de agulha, tá? Aspirar outra medicação e aí sim aplicar no paciente. Se não voltar, não precisa aspirar muito, é de leve, tá? Se não voltar sangue, vocês podem realizar a aplicação. Sempre com o auxílio de um algodão nesse momento. Por quê? Quando vocês forem retirar a agulha,
existe uma pressão contrária, né? Então, quando vocês forem retirar a agulha, a pele vai fazer assim, ó, tá? Então, o algodão, ele serve de apoio, para vocês apoiarem com uma mão e retirarem a agulha, para não ter esse retorno. Esse retorno traz um incômodo para o paciente e pode causar algum tipo de sangramento, tá? Imediatamente, no momento em que vocês terminarem a aplicação, já direcionem a mão de vocês para um descarpaque para descartar a agulha e a seringa. Por quê? Tá? Você aplicou, de repente o paciente tem alguma reação e vai desmaiar. Você tenta segurá-lo, a agulha vai no seu rosto, tá? Te espeta, te contamina, perfura, ou pode perfurar o paciente. Retirou do paciente, já vai colocar no descarpaque. Não fiquem andando com a agulha, vocês podem perfurar, se contaminar ou perfurar o paciente. Tudo bem? Ah, Nicole, e se de repente a aplicação for no quarto do paciente e não tiver descarpaque lá, e eu tiver que levar essa seringa, essa agulha até um descarpaque? Para isso existe a bandeja ou a cuba, tá? Então vocês vão terminar a aplicação, jamais na vida tentem reencapar essa agulha, porque o risco de contaminação é muito grande, tá? Então descartem ali na cuba ou na bandeja e levem até o posto de enfermagem para descartar imediatamente no descarpaque, tá? Para quem não lembra o que é esse descarpaque que eu estou falando, é um lixo, tá? Considerado lixo de materiais pérfuro-cortantes. Vocês vão descartar ampolas de vidro, agulha, seringa, bisturi, tá? Tudo que for pérfuro cortante, descartável, tá? Outros materiais passam por um processo de esterilização. As reações adversas da medicação são muito rápidas, pessoal. Então, se o paciente tiver alguma reação, vai ser nos próximos 5 minutos, tá? Então, orientem o paciente a ficar, né? Se for um pronto atendimento, espere uns 10 minutinhos aqui pra gente ver se vai ficar tudo bem. Não oriente o paciente a tomar a injeção e ir para casa. De repente ele passa mal dirigindo, cai, tá? Ou no ônibus, no transporte público. Então oriente ele ficar uns 10 minutinhos lá. Se tiver tudo bem, né? Libera. Porque às vezes no pronto-socorro o médico orienta a tomar, né? Administrar a medicação e ir para casa. Já passa para alta. Então assim, orientem o paciente a esperar uns 5 a 10 minutos ali, tá? Qualquer reação será imediata ou dentro dos próximos 5 minutos. Que tipo de reação? Tontura, desmaio, náusea, tá? Euforia, se tiver reação alérgica, pode dar falta de ar, né? Dispneia, edema de glote, erupções cutâneas na pele, tá? E terminando o processo da medicação, vocês vão realizar a anotação de enfermagem, tá? Anota lá a medicação que vocês aplicaram, qual foi a via. Muito importante anotar o lado, a lateralidade da medicação, tá? Então, aplicado injeção intramuscular em deltoide direito, deltoide esquerdo, glúteo direito, glúteo esquerdo, sempre descrevendo aonde vocês estão administrando a medicação, tá? Na próxima aula vou continuar mais com as técnicas de aplicação intramuscular, tá? Não percam. Ficamos por aqui hoje, muito obrigada, gratidão, um beijo para vocês, até a próxima aula.